Vamos lá para mais um Café com Câmara. Há bastante tempo que eu não faço uma transmissão nesse sentido e hoje, dia 14 de agosto de 2024, para mim é uma mudança de ciclo, o traçado de uma nova rota. E eu passei boa parte da noite refletindo e da madrugada também, tendo em vista que perdi o sono, pensando em uma maneira de me comunicar aos senhores e dizer aquilo que me toma, dividir com os senhores um pouco daquilo que eu tenho em mim e demonstrar com um pouco mais de clareza que, apesar de ter me afastado um pouco das redes sociais, de ter diminuído drasticamente com essas transmissões ao vivo, eu pretendo retomá-las em um futuro próximo, mas em um outro formato. Nesse momento, aquele Thiago que demonstrou aí uma certa impulsividade na maioria das falas aonde eu me coloquei publicamente aos senhores, eu tenho tentado já há bastante tempo moldar esse meu comportamento, dadas as mudanças das circunstâncias. Tudo na vida é um processo evolutivo e eu pretendo evoluir à medida do possível, do necessário e me tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa. Eu pensei muito, refleti durante um longo tempo, continuarei, obviamente, refletindo acerca do todo, para tentar levar a vocês, cada dia que eu puder, conteúdo de qualidade. Eu digo conteúdo de qualidade no que diz respeito às questões públicas do nosso município, independente de posição que eu esteja ocupando, independente da situação, tudo de acordo com a minha possibilidade, mas sempre com amor no coração e verdade para com os senhores. Por isso eu sempre preconizei essas transmissões ao vivo, mesmo que por diversas vezes aconselhado a não fazê-las. O risco é muito alto, muita coisa pode ser mal interpretada, a maldade ainda domina e muita coisa pode ser descontextualizada de forma a servir como arma contra nós mesmos. E eu tentei me restringir apenas a questões mais importantes, mais impactantes, que são sim do conhecimento dos senhores, é direito da população tomar conhecimento daquilo que afeta diretamente as nossas vidas, seja para o bem ou seja para o mal. Então eu fiz uma promessa lá atrás e eu venho carregando essa promessa e cumprindo ela todos os dias, mesmo com as adversidades e os obstáculos no caminho. Hoje, como disse, dia 14, depois de amanhã, inicia-se um momento onde todos nós políticos, teremos a possibilidade legal de externarmos as nossas propostas. Eu fui muito cobrado, duramente cobrado, inclusive provocado para ver se eu incorresse em erros, e fizesse isso antecipadamente. Isso é tratado de forma maquiavélica nos bastidores. Os adversários, os nossos inimigos políticos, eles sabem, leem muito bem qual é o nosso perfil e tentam utilizar das nossas falhas, que obviamente todos nós humanos temos, contra nós mesmos. Então eu fui provocado por diversas vezes, sendo taxado como uma pessoa que só ataca e que não tem propostas. Eu não pude e eu ainda não posso falar de propostas. Eu não posso fazer aquilo que eles me instigam a fazer, mas tenho certeza que, diferente de ambos os grupos, que na verdade são apenas um, todo o nosso complexo estudo analítico, vivenciado com cada um de vocês, está minuciosamente elaborado e colocado aonde ele deveria estar, que é na Justiça Eleitoral. Assim que a janela abrir, a gente leva ao conhecimento dos senhores,
não como uma verdade absoluta, mas como algo a ser trabalhado, a ser discutido e, obviamente, a ser melhorado com a absorção das ideias de cada um de vocês que queiram participar desse processo, que queiram sugerir, que queiram colaborar, que queiram criticar também. Então, tudo isso já está pronto e eu acredito que talvez dos nossos opositores eles tenham feito o dever de casa, mesmo que claramente eles tenham demonstrado uma desorganização que eu mesmo particularmente estou assustado, que eu não imaginava que chegasse a tal ponto, e isso obviamente nos favorece, mas traz aí alguns entreveros que incomoda bastante. E para aqueles que me apontaram o dedo, que me achincalharam, que me acusaram inúmeras vezes de ser uma pessoa agressiva, de só atacar e não propor nada, as nossas propostas, mesmo que não tenhamos agora o direito de expô-las legalmente através de um plano que possa ser demonstrado, tudo isso vem sendo demonstrado no decorrer de mais de 4 anos. Então não é de agora que apareceu Thiago Câmara e as pessoas que o cercam, trazendo uma narrativa conforme a conveniência do período pré-eleitoral. Todo o nosso discurso ele é pautado por atitudes e por uma caminhada longa e árdua. Então temos propriedade naquilo que falamos, temos embasamento para defender aquilo que defendemos e, acima de tudo, temos verdade para com o nosso discurso. E isso ficará cada dia, durante os próximos dias, mais categórico, mais claro para os senhores, independente de qualquer questão. Basicamente, hoje eu estou passando aqui para chamar a atenção de alguns dos nossos opositores que me julgam, que me atacam, mas que agem com aquele viés de Lenin, de Marx, de Trotsky, de Stalin, da velha máxima comunista. Acuse-os do que você é e xingue-os do que você... Mentira. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Então, em um processo de construção política, eu me abdiquei de formatar alianças que eu entendi que não seriam honestas para com o discurso que eu levo até os senhores, traduzindo em miúdos. Propostas eu recebi de ambos os lados e não foram não foram 2, 3 ou 4. Foram diversas, das mais diversas formas, pelas mais diversas figuras, vindas dos mais diversos locais. E eu entendi que dentro de um contexto político nós precisamos sim formatar algumas alianças, precisamos sim dialogar às vezes com quem não temos sintonia e sinergia de pensamento, mas os anseios, eles não podem sobrepor os princípios. Eu sempre trouxe isso comigo. Teria sido muito cômodo ter colocado a minha esposa de vice-prefeita, ter assumido uma secretaria, ter feito aí um salário acima do que um prefeito recebe, tendo aceitado as propostas que me foram dirigidas. Seria o caminho mais fácil, mais seguro economicamente dizendo, e eu não aceitei e não me arrependo nem um minuto da minha vida sequer. Essas rugas aqui são pelo tempo e por diversas coisas, mas por isso não. Eu tenho isso muito claro comigo. Eu não me curvei, não me submeti e critiquei sim posições políticas de adversários políticos, de pessoas que agiram com oportunismo, de pessoas que não foram verdadeiras, e continuarei a criticar, mas dentro de uma métrica mais amena. Não cabe mais eu ficar aqui esbravejando, demonstrando revolta, indignação, porque isso tudo já foi demonstrado no decorrer, como eu disse e repito, de mais de 4 anos. Fica cansativo para vocês que me acompanham e fica massivo demais para eu e para minha família. Minha esposa está ali tomando café, eu nem dei satisfação para ela, eu imagino que ela deva estar incomodada, porque ela é uma das pessoas que me pediu para diminuir, para parar com essas transmissões ao vivo. Ela começou a preparar o meu café e eu pedi para esperar, porque eu não podia deixar
de me comunicar com os senhores, tendo em vista que eu tenho compromisso daqui a pouco e eu não quero deixar isso preso no meu peito. Então, parte de algumas pessoas que hoje estão lá do outro lado, nós tentamos estabelecer um diálogo. Elas não contam, mas participamos de uma reunião aonde eu tive a possibilidade de expor os meus pensamentos, aonde eu tive a possibilidade de ouvir o que eles pensavam, e em um dado momento, parte desse grupo que hoje está do outro lado parte desse grupo, uma parte foi para o outro lado e outra parte veio caminhar conosco. Até aí tudo bem. Pessoas me apontam o dedo: Thiago, mas você está aí discutindo em grupo de WhatsApp, você está aí se indispondo com pré-candidato A, com pré-candidato B, com pré-candidato C, você vai brigar com todo mundo que está do outro lado? É óbvio que não. Eu separei aqui alguns nomes e peço licença para citá-los sem autorização dos mesmos, mas de pessoas que eu já conversei, de pessoas que eu conheço, e é óbvio que eu não me lembraria do nome de todos os candidatos do outro lado, e é óbvio que eu não citaria o nome de todos os candidatos que estão lá no outro lado, porque tem pessoas que eu realmente tenho aversão, são pessoas que não fazem parte dessa parcela que eu disse que estaria disposto ao diálogo. Eu prefiro manter distância por saber que se trata de pessoas que não carregam os mesmos princípios que eu. Então eu prefiro manter a distância. Mas existem pessoas boas lá do outro lado que eu verdadeiramente desejo sorte. Muita gente me perguntou a respeito de alguns nomes que se colocaram como pré-candidatos, na verdade candidatos, né? Porque isso já é para estar formalizado. O que não pode é fazer pedido de voto nesse momento. E até o momento que eu vi um ou dois fazendo, né? Mas eu não quero ficar perdendo tempo e energia para ficar denunciando e correndo atrás de absolutamente ninguém com relação a esse tipo de deslize, não. Coisa que eles, com certeza, estão me observando aqui com muita atenção e me observarão porque esse vídeo vai para o YouTube, para tentar encontrar algum deslize meu que possa ser utilizado contra mim. Então temos, como pré-candidatos de lados opostos, um ex-vizinho meu aqui, amigo de infância, o Daniel família dele ali do Araúna, Daniel Dutra Soares, uma pessoa que eu respeito, que eu sempre tive empatia para com ele, porque ele sempre teve para comigo, e não fomos desleais um com o outro. Ele não foi comigo, eu não fui com ele, então não tem por que haver embate entre eu e ele. Desejo toda a sorte do mundo para ele. Felipe, aquele menino lá do Despertar, sempre me mandou mensagem, sempre foi cordial comigo, sempre me tratou bem. Não existe dissonância da nossa parte. Tentamos estabelecer um contato, não houve sinergia. Eu disse a ele que, enquanto ele estivesse ligado a pessoas como eu vi que ele estava, e ele tem o direito de estar, ele não teria espaço conosco e eu não teria espaço com ele. Simples assim, mas não desejo mal para ele de maneira nenhuma. Então, sucesso para você, Felipe. A Marli, minha vizinha aqui, Marli do Fonso, enfermeira, nunca tivemos problema, sempre foi uma pessoa gentil e cordial comigo, não me traiu, não estabelecemos diálogo, não conversamos, ela tomou uma decisão, foi para um caminho diferente do meu, e eu não desejo de maneira nenhuma nenhum mal a ela, nunca desejaria, muito pelo contrário, eu desejo todo o sucesso do mundo para ela. O Dr. Norival, advogado, uma pessoa que eu sempre tive apreço, estima, respeito e, digo mais, admiração. Ele seguiu um novo lado dentro das informações que eu tenho através das atas que ficaram públicas aí. Ele despontou como pré-candidato e eu só posso dizer boa sorte, todo o sucesso do mundo. Andréia, do Jorge, uma pessoa que é muito benquista, uma pessoa que trabalha na área que eu trabalhei durante anos. Nunca tivemos relacionamento político, nunca estabelecemos um diálogo. Que ela seja muito feliz e que ela tenha sucesso, que ela tenha sorte na caminhada que ela resolveu trilhar. O Luiz Fernando de Oliveira, Luiz Fernando enfermeiro, eu insisti bastante com ele, conversamos, mas ele não foi desleal comigo, ele não me prometeu aquilo que ele não conseguiria cumprir, ele não veio à minha casa, ele não me telefonou me pedindo absolutamente nada. Então ele não foi desleal comigo, não tem por que eu ser desleal com ele, não tem por que eu ser agressivo com ele, eu não recebi agressividade e eu não vou devolver agressividade. Eu sei que Cristo pediu para que nós dessemos a outra face quando fôssemos esbofeteados de um lado, dessemos o outro para bater. Infelizmente eu ainda não tenho
a capacidade de controle, né, e de cumprir isso que o Criador pediu. Eu sou muito reativo e na maioria das vezes, quando sou agredido, eu devolvo, né, na mesma intensidade ou às vezes intensidade maior aquela agressão. Eu sei que isso é uma falha minha, mas nunca houve motivo para que eu tivesse atitudes ríspidas para com ele, nem ele para comigo. E ainda existe, né, o atenuante não, o fato de que a esposa dele é uma professora idolatrada pelo meu filho. Então eu desejo todo o bem do mundo a ele, a família dele, todo sucesso nessa jornada. Eu não vou dizer que eu vou fazer política para ele. Não, é óbvio que eu quero que o nosso grupo tenha êxito. Mas se ele tiver, ótimo, eu tenho certeza que é uma boa pessoa. Matheus Souza Miranda, Matheus Peoples, um jovem que eu pedi para que um amigo fizesse contato com ele e o convidasse para caminhar conosco. Ele foi muito reto e categórico: olha, não posso, já assumi a minha palavra com uma outra pessoa e não posso mudá-la, e isso é nobre. Então, por que eu haveria de entrar em embates com o Matheus? Como ele aqui, o Pedro da Sanfona, um menino que sempre me tratou bem também, já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes e ele já me serviu com aquela arte, com aquele dom que ele tem, que a música alimenta a nossa alma. Já pude prestigiá-lo tocando algumas vezes, então desejo sorte a ele aí também. A Ranieri, que sempre me tratou bem ali no Espetinho, nas vezes que eu fui lá. O Rafael, acho que é neto lá do senhor Biel, um dos pioneiros da cafeicultura que tem aqui no nosso município. Faz parte de uma família respeitada, de uma família honrosa aqui da nossa cidade. Uma pessoa que eu nunca tive a possibilidade de diálogo com ele, seja por questões pessoais de amizade ou seja por questões políticas, mas resolveu trilhar um novo caminho, sucesso, tá tudo certo. O João Camilo, que infelizmente me procurou algumas vezes e pela quantidade de questões que eu tive e tenho que digerir todos os dias, eu não consegui estabelecer um diálogo como poderia. E eu me surpreendi com a ida dele para um outro caminho oposto ao meu, mas não desejo mal ao João. E como ele, eu tenho certeza que existem outros nomes bons lá do outro lado. A questão peço mais uma vez licença, não pedi autorização dos senhores para estar citando o nome, mas não estou fazendo de maneira pejorativa, estou fazendo só para ilustrar que isso tudo que tentam imputar a mim não me cabe. Eu sim tenho condição de diálogo, eu sim sempre consegui estabelecer diálogo e sempre consegui respeitar pensamentos diferentes do meu. O que eu não consigo respeitar é deslealdade, a canalice, como aconteceu com alguns candidatos que estão do lado de lá. Os senhores bem sabem, tem 3 casos explícitos disso, que não vem ao caso ficar aqui citando o nome, mas pessoa que sentou aqui no sofá da minha casa choramingando porque o pagamento dele estava atrasado lá na prefeitura, pedindo para que eu denunciasse no lugar dele. Outra menina que no momento mais triste da minha vida, que foi quando as ameaças foram dirigidas, aliás, as ameaças já tinham sido dirigidas, mas foi quando eu descobri das ameaças que fizeram contra minha esposa e filhos, e eu disse a ela: olha, me desculpe, eu não posso te ajudar, eu tirei uma semana para ficar fora de Guapé, porque realmente está muito duro, muito pesado para mim. E ela simplesmente foi para o outro lado. Até aí tudo bem, traição, feio, não fui eu que fui atrás dela, foi ela que veio atrás de mim. Mas tudo certo, ela vive a vida dela, eu vivo a minha. A questão é que essas mesmas pessoas que me procuraram ficaram me achincalhando, me atacando, dizendo mentiras nos grupos que eles participam, né? Como se aquilo não fosse chegar ao meu conhecimento. Igual a uma pessoa que resolveu, infelizmente, utilizar de um relacionamento que eu sempre tive desde criança, com uma família que eu realmente sempre respeitei e continuarei respeitando, para me atacar lá no íntimo. Essa pessoa tendo me passado mensagens, tendo me ligado, tendo me pedido ajuda, tendo dito que me amava, tendo assinado uma folha de filiação comigo que está aqui guardada, tendo dito inúmeras coisas a respeito de um outro grupo que ele faz parte hoje, que na minha concepção eu não consigo entender e não quero fazer força, utilizar aqui ainda os neurônios que me restam para tentar entender isso, porque isso para mim é inconcebível.
Se eu falei que aquele grupo não presta, que ele é bandido, eu não posso estar lá dentro dele no outro dia, seja lá por qual interesse for. Isso não tem sentido para mim. Isso não faz parte da minha estrutura de caráter. Então esse tipo de gente eu tenho aversão e eu não quero mais de maneira nenhuma estabelecer nenhum contato. Que eles sejam felizes, vivam a vida deles, mas eu não quero ter relações políticas, não quero ter relações de amizade. E verdadeiramente torço para que não ocupem um lugar na Câmara Municipal, porque aquele lugar é para representar vocês, e é contra isso que eu luto durante todo esse tempo, para que vocês não caiam nessas amarras, não caiam nessas armadilhas, daqueles que se colocam como gatinhos agora, e que a hora que entrar lá, a primeira coisa que quer é fazer uma viagemzinha para Brasília para ganhar 10 mil, para fazer absolutamente nada. Para aprovar projetos como foram aprovados aí, para fazer você pagar a taxa absurda que você paga para uma coleta de resíduos sólidos que não acontece. Para permitir que um prefeito cobre por um serviço que deveria ser gratuito. Então eu não quero essas pessoas lá, porque eu sei o mal que eles trarão. E é contra isso que eu luto. E, como eu coloquei aqui, nosso grupo hoje é composto de 37 nomes para poder representá-los. Do outro lado, que eu imaginei que eles teriam um batalhão, eu sinceramente me espantei a hora que eu li as atas. Falei, não pode. Partido deles com 4 pessoas, com 6 pessoas, com 3 pessoas, não estou entendendo. Dinheiro não faltou para nenhum dos dois lados, que no caso é um lado só. Isso está explícito. O que aconteceu? Que eles não conseguiram estruturar os partidos para que eles possam buscar um local, né, seja de representatividade no executivo ou no legislativo. Eu não estou conseguindo compreender. No executivo tudo bem, estou me colocando de maneira equivocada. Mas o legislativo, dentro da estrutura que eu li, e da mesma maneira que eu estudo o meu adversário político, eu sou estudado por eles, só que eu entendo que eles se prepararam muito mal, se decepcionaram, e agora eles tentam desesperadamente desestruturar aquilo que nós construímos. Caio, dá uma ligada para o Matheus Peoples para mim, convida ele, um menino jovem, tudo, quem sabe ele se filia conosco e a gente consegue lançá-lo. Tiago, falei com ele não está disposto, ele vai caminhar com o pré-candidato, assim, falei, tudo legal, tá tudo certo. Eu nunca peguei o telefone para ligar para ele e falar assim, olha, o outro lado é isso, não, vem para cá caminhar conosco, não faz isso não. Luiz Fernando, eu conversei com ele umas 3 vezes no momento oportuno, levei a ele ficha de filiação, falei, ô Luiz, vamos caminhar com a gente. Ele ainda não tinha dito a mim, Tiago, não, minha decisão está tomada. Ele disse que ia pensar. Ele pensou, tomou a decisão, eu nunca peguei o telefone para ligar para o Luiz Fernando e falar, Luiz, você fez uma cagada, não faça isso, vem para cá. Não, ele tomou a decisão dele está tomada e está tudo bem, ele não foi desleal comigo, como eu disse, eu respeito, está tudo certo. Então, da minha parte, da parte do meu grupo, não houve essa... Está me faltando aqui a palavra... me fugiu aqui o adjetivo, eu peço desculpas, não vou encontrá-lo agora na velocidade que seria necessário. Mas eu não fiquei lá como sarna tentando tirar filiados do partido deles. Conversamos com uma determinada menina, que até então eu tive um embate com o ex-marido dela, expus o meu pensamento, ela expôs o dela, ela foi para um outro lado e eu simplesmente falei, tá tudo bem, ela não me deve nada. Nós nunca havíamos estabelecido um diálogo político, ela seguiu um caminho, eu segui outro. O problema é que ela começou a utilizar de maneira vil ataques velados contra a minha pessoa. Por quê? Porque qualquer palavra que eu falasse, eu estaria levantando a voz contra uma mulher, e é tudo o que eles desejam. Então eu consegui me conter para não cair nessas armadilhas, mas chegar ao ponto aonde pessoas de um grupo oposto ao que nós estabelecemos passam agora de maneira absurda, insana, ficar ligando para pessoas que se filiaram, que se dispuseram a caminhar conosco, as chamando de traidoras, atacando, agredindo com palavras baixas, pesadas, tentando de todas as maneiras tirar um grupo que nós estabelecemos.
Olha, eu não consigo compreender isso, porque vocês me atacam dizendo que sou eu que ataco. Agora, por que importunar o nosso amigo, que conseguimos um bom nome, um excelente nome, com certeza o melhor nome que nós poderíamos ter encontrado para representar a comunidade lá de Volta Grande? Deixa ele em paz, ele tomou uma decisão, respeite a decisão dele, tal qual eu respeitei a decisão das pessoas que caminham diferente do caminho que eu sigo. De uma amiga que se filiou conosco, que se lançou como pré-candidata conosco, que agora é atacada de maneira dura. Uma mãe de família que trabalha, que cuida da sua família e dos seus filhos, agora tem que ficar sofrendo essa pressão de um lado oposto porque ela não quis caminhar com vocês. Respeite-a. Busquem aquilo que vocês terão a possibilidade de buscar depois de amanhã, de maneira limpa, sem esse tipo de ataque, porque vocês fazem o que eu faço e eu não faço. O que eu faço é demonstrar a baixaria de vocês, que vocês fazem oculta. Então eu precisava vir a público dizer isso aos senhores, primeiro, para desejar sorte às boas pessoas que estão caminhando em caminho oposto ao meu. Que Deus os proteja, os abençoe, todo sucesso do mundo nessa jornada, que não é fácil para quem tem brio e tem vergonha na cara. Mas eu não poderia deixar de defender aqueles que optaram em lutar do meu lado. Que liderança eu teria, que líder eu seria vendo aqueles que me protegem quando me atacam, sendo atacados e eu não fizesse nada. Eu não viesse a público para dizer, olha, por favor, isso que vocês estão fazendo é desleal, é desumano. Essa pessoa não merece isso e essa aqui também não. Então não estamos fazendo para com vocês, não façam para conosco. Hoje dia 14, amanhã dia 15, dia 16, todo mundo que tiver devidamente registrado terá condições de expor as suas ideias, seja através da escrita, seja através de áudio, seja através de vídeos, dentro do que determina a lei, todo mundo terá condição de se expressar e de pedir aquilo que é necessário para que vocês assumam um posto ou no Legislativo ou no Executivo. Façamos isso com decência. Se eu fui impulsivo, se eu fui atroz, foi porque era necessário, é porque o que estava acontecendo com a nossa gente não era simples. E não era pequeno, e isso ficou demonstrado da maneira mais veemente para os senhores. Então eu tive os meus motivos para me exaltar, vendo pessoas necessitando de cirurgias, de exames, de consultas sendo negligenciada, para que outras pudessem ter drogas, ter dinheiro para gastar em prostíbulo, ter dinheiro para beber uísque, cachaça, para fazer o que quiser, de uma vida promíscua, gastando o meu dinheiro. Então, se isso não traz revolta a alguns que ainda não me compreenderam, para mim sempre trouxe muita. E eu demonstrei a farra que foi feita com o nosso dinheiro. Ah, mas não houve trânsito em julgado. Então tá bom. Então tá bom. Tá tudo certo, tá tudo legal. Quem tá preso porque eu persegui. Aquilo que eu falei, aquilo que eu denunciei realmente não tinha fundamento. O GAECO veio aqui com um helicóptero, com 54 viaturas, com mais de 170 oficiais, sejam polícia militar, polícia penal, promotores, polícia civil, à toa porque eu estava falando insanidade na internet. Nada daquilo que eu falei tinha fundamento. Foi por isso que eu gritei, foi por isso que eu fiquei nervoso, foi por isso que às vezes eu me derramei em cóleras, vendo tudo que estava acontecendo. Então, senhores, eu espero que entendam que nessa caminhada longa, dura e árdua, eu cometi erros demais e eu sei, eu reconheço os erros que cometi. E são exatamente eles que ajudaram a forjar o caráter que eu tenho hoje. E eu pretendo aprender cada dia mais, errando cada dia menos. Mas eu não posso vir a público e prometer eu sou um santo. Fazer videozinhos bonitinhos que me pedem, para que esses possam ter visualizações, para que esses sejam em um tamanho adequado, que a paciência daquele que acompanha consiga digerir,
Porque com a quantidade de informações hoje, a maioria das pessoas estão presas a uma tela que chegou a um ponto de vídeos de 1 segundo. 1 segundo. Tamanho é o estímulo que sofremos todos nós, todos os dias, pela quantidade de informações e pela facilidade de informações que recebemos todos os dias e de desinformações também. Então eu entendo perfeitamente que a minha comunicação com os senhores, ela deveria ser mais objetiva, eu deveria estar apto e ter a habilidade de me comunicar, quem sabe em um cenário hipotético, surreal, que eu tenho certeza que eu nunca alcançaria nem em 10 encarnações, para atingir um nível intelectual cognitivo tal qual tinha Enéas, para me exprimir com tanta convicção, com tanta certeza e com tanta assertividade, em poucos segundos. Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade, por isso eu preciso vir a público e ter tempo disponível para deixar as minhas ideias fluírem, mesmo que saia uma errada daqui, outra errada dali, porque eu sou humano. Michael Jordan foi o maior campeão que existiu, o maior nome que existe no basquete até hoje. Ele construiu uma história dentro desse esporte que nenhum outro construiu tal qual ele. Mas ele teve mais derrotas do que vitórias. Muito mais. Então a vida ela é construída dessa forma. Ninguém é promovido no seu trabalho todos os anos. Ninguém consegue êxito nos seus negócios todos os dias, todos os meses, todos os anos. A vida ela é feita de ciclos, de altos e baixos. Não adianta a gente entrar em uma situação utópica e imaginando que a nossa vida vai ser sempre uma ascendente, porque não vai. E na maioria das vezes é a descendente que nos dá impulso para poder subir de novo. Então, lê do engano daquele que vê um político falando em período de campanha eleitoral, com aquela eloquência, com musiquinha bonitinha de fundo, com marqueteiros trabalhando toda uma imagem a ser construída, a ser vendida para os senhores, tal qual eu coloquei no dia da nossa convenção. Cristiano Ronaldo demonstrou isso muito bem. Se você puder, Raíza, traz para mim um copo de água. O refrigerante mais vendido do mundo chama Coca-Cola. Quem falar que aquilo presta é mentiroso. É gostoso? É. Tudo que eu consumo que é gostoso faz bem para mim. O bom é a água. E o porquê que Coca-Cola vende tanto? Por conta do marketing, por conta da informação que fazem você acreditar que é verdadeira. O primeiro caso de infarto do miocárdio que aconteceu, eu não me lembro se foi em 1930 e alguma coisa, aconteceu depois do advento do óleo de soja. Mas a indústria fez você acreditar durante décadas que o óleo de soja é maravilhoso e que a gordura de porco é prejudicial. É óbvio que a gordura de porco é prejudicial, e isso tem diversos estudos que demonstram, mas respeitando as quantidades, eu falando como um leigo que sou, é nítido que eu vejo os meus antepassados que tiveram uma vida longeva, pessoas que chegaram a 90, 80, 75, 90 anos, gozando de saúde, não vou dizer plena, porque a vida é um processo deteriorativo. Todos nós morremos a todo dia. Toda tarde é um finalzinho de ciclo. E toda noite é uma pequena morte, porque nós estamos dormindo, teoricamente estamos inconscientes. O porquê que o hoje é chamado presente não é à toa, eu já estou filosofando. É um presente que Deus nos dá todo dia. Todo dia que acordamos é uma dádiva que Deus nos deu. Então devemos ter o poder de compreender a maldade oculta por trás dos bastidores, para que você não seja pego como refém por um candidato a vereador que tem o seu filho lá no CRAS, ou por um candidato a vereador que está lá no CRAS, utilizando da sua tristeza, da sua dificuldade, para se colocar como uma pessoa boazinha, como um bom samaritano. Por alguém que tem um familiar lotado em uma determinada secretaria de saúde, que para o grupo X ela possibilita carro, acesso à consulta, à cirurgia, mas para o Y não. Então eu tenho lutado há mais de 4 anos para demonstrar para vocês
que é muito simples, um agente público ou político conseguir visibilidade, notoriedade se vendendo. E na maioria das vezes ele não precisa se vender pelo dinheiro propriamente dito, não. O prefeito entrega aí algumas benesses. Olha, eu vou te liberar tantas cirurgias, eu vou te liberar tantos exames, para você, a hora que você ligar, aqueles que são sua base serão atendidos imediatamente. Se precisar de carro para levar para fazer exame, tem. Se precisar disso, tem. Então o prefeito escancara a porta e entrega possibilidades para o grupo político deles, em detrimento dos demais. E não é essa a atribuição de um vereador, de um legislador. A partir do momento que ele se curva a isso, ele se torna refém, ele se torna cúmplice. E é por isso que aconteceu o que aconteceu na nossa cidade. Que aqueles que estão lá na Câmara, eu garanto aos senhores, são muito mais responsáveis do que aqueles que estão lá na cadeia. Muito mais. Porque não fossem eles, isso tudo não teria acontecido, e você precisa enxergar isso com amplitude maior. E eu não culpo quando você não enxerga, é por isso que eu luto para poder demonstrar. Porque continuam dizendo que a Coca-Cola é boa para os senhores todos os dias. Continuam colocando isso na sua cabeça. E continuam dizendo que água é ruim, não bebe água não. Bebe não, bebe Coca-Cola que tá tudo certo. Deixa lá o seu porquinho criado, sem agrotóxico, sem medicamento, lá na roça, joga fora a gordura que ele deu, vai lá e compra aquilo que a indústria produz, aquilo lá que faz bem para sua saúde, ó. Sabe aquela margarina, aquilo que nem mosca senta, aquilo que é bom para você, bobo. Larga a mão do alimento que você produz sadio aí. Credo, você vai comer um frango caipira, uma frango caipira cisca, come minhoca, come ali um milho que está no esterco, você vai comer isso. Não, o bom é o frango de granja, que é cheio de hormônio, cheio de antibiótico. A indústria coloca isso na sua cabeça. Continua acreditando na indústria política. Continua acreditando naqueles que constroem, os que vão tomar a sua dignidade. Os que vão tirar de você a condição de ter uma santa casa decente, a condição de ter estradas, que não tem 1 metro de estrada nessa cidade, que esteja em conformidade com o básico. 25 milhões de programação orçamentária para estradas. Cadê os 25 milhões? Cadê as estradas? Agora um asfalto financiado. É como, suponhamos, que eu fosse um grande fazendeiro e que meu filho Francisco já tivesse em uma idade que pudesse assumir alguns negócios. Muito bem, eu tenho os meus 70 anos, eu tenho uma fazenda gigante que tem uma capacidade produtiva imensurável. Francisco, toca para mim, eu vou ficar 5 anos afastado. E depois de 5 anos eu chego na minha fazenda, não tem trator, não tem maquinário, a fazenda está endividada. Mas o Francisco comprou uma Hilux financiada. E eu vou dar um abraço para o Francisco. Parabéns, meu filho. Você realmente é profissional. Obrigado por ter destruído a fazenda e por ter comprado uma Hilux financiada. Vocês estão conseguindo compreender a analogia que eu estou fazendo? É o que estão querendo fazer com vocês com o asfalto. Ah, o Thiago não quer o asfalto. Nós não queremos. Não fôssemos nós, esse asfalto tinha virado possivelmente propina em bolso de corrupto. Não fôssemos nós denunciar, o caminho já estava direcionado. Quem disse foi os próprios apoiadores daquele que está lá na cadeia. E agora eles que fazem videozinhos bonitinhos para poder convencer você de que isso daí é uma conquista deles, meu Deus. Que insanidade, tá vendo? Os meus ânimos já vão se aflorando, a minha voz já vai se elevando. Esse é meu espírito, é a minha maneira de falar. Isso não quer dizer que eu sou agressivo. Então eu já vou finalizar por aqui, porque eu deixei o meu recado. Eu desejei sorte para quem eu entendo que mereça esse meu desejo de boa sorte, e isso é extensivo para outras boas pessoas que com certeza eu não me lembrei do nome, não conheço através do nome, não liguei o nome à figura, mas com certeza existem boas pessoas do outro lado. Mas eu peço gentilmente a cada um de vocês que não estão satisfeitos com a composição que foi construída por aqueles que eram responsáveis por estruturar os partidos que vocês fazem parte,
parte, porque do nosso não aconteceu isso. Sempre fui muito claro, nunca puxei sardinha para o lado do Rafael, que é meu amigo pessoal. Sempre fui muito claro com ele: Rafael, acredito em você, mas eu não posso fazer para você algo que eu não possa fazer para outro que esteja afiliado conosco. Então não houve manipulação de colocar, esse aqui vai para esse partido, esse aqui vai para esse, porque esse aqui eu quero sacanear. Não, nunca houve. Se os nossos partidos hoje, graças a Deus, estão bem estruturados, é porque existiu verdade da nossa parte. Não fomos levianos com nenhum dos que estão filiados e se lançaram pré-candidatos conosco. Se vocês foram, arque com as consequências dos atos de vocês. Deixem aqueles que estão do nosso lado em paz, que não terão problemas conosco. Agora, se continuarem agindo assim, nós sabemos e temos a maneira de desmascarar cada um de vocês. Acredito que os senhores tenham convicção de que isso que eu estou falando é verdade. Então, basta eu puxar meu histórico de WhatsApp aqui para desmentir pelo menos 3 candidatos que estão do outro lado lá, da maneira mais veemente possível. E eu não hesitarei em fazer isso caso vocês continuem atacando os nossos. Então, que nós tenhamos a capacidade de manter um nível adequado, porque não é necessário de embates tais quais eu tive com aquele que está lá na cadeia, não. Basta vocês manterem um nível para conosco, que nós manteremos para com vocês. É simples assim. Ademais, boa sorte a quem precisa de sorte, má sorte a quem precisa da má sorte, e boa sorte, luz, tudo de melhor para cada mente, para cada cabeça, para cada pessoa dessa cidade, para que no momento oportuno vocês tomem a decisão, as decisões mais acertadas, para que nós não caiamos mais uma vez nesse cenário caótico que nós estamos há tantos anos. Isso não se restringe à ex-administração, à atual administração ou à administração pretérita do antecessor que hoje repousa em hotel do Estado. Muito obrigado por tudo, pelo apoio, pela confiança de cada um de vocês, principalmente dadas as circunstâncias. Os senhores que me acompanham, que lutam comigo, sempre terão a minha lealdade, o meu respeito e a minha admiração. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.